tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fluency English Coaching. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, tô até aproveitando maquiagem de outra gravação. Eu sempre falei aqui no canal que eu comecei a aprender inglês desde muito cedo, mas eu nunca expliquei o que eu usei para estudar desde muito pequena, e uma das coisas que eu fiz foi jogar muito videogame. Então eu vou mostrar para vocês os games que eu joguei a minha vida toda, principalmente o que eu consegui adquirir de inglês de cada um deles, o que cada um deles agregou para eu ter a proficiência que eu tenho hoje. Então eu vou começar com o que eu tinha, né, na época. Eu comecei a ter o primeiro contato com games provavelmente em 1991, eu estava na primeira série. É bem fácil de eu lembrar que ano que era, porque a minha série de escola bate com o número do ano. Então, 91 eu estava na primeira série, 92 eu estava na segunda série e assim por diante. Então, eu consigo ter uma memória, mais ou menos, quem era meu professor na escola, eu consigo saber que ano que era, porque é o mesmo número. Bom, os primeiros jogos que eu joguei eram jogos com um flop disk, sabe aquele discão bem grande, assim, meio mole? Então foi com flop disk. O primeiro jogo que eu joguei foi o Alley Cat. Não sei se vocês já ouviram falar. Era um jogo assim, tinha várias janelinhas, né? E o seu personagem, seu avatar era um gato, e cada janelinha dava para um minigame. Até hoje eu não sei o que tinha que fazer nesse game, eu não conseguia descobrir, não conseguia fazer nada. O que era importante, gente, é que jogos naquela época não tinha nada em português, era tudo em inglês. Então era aquilo lá que eu falo para vocês, eu passava perrengue quando eu não sabia o que fazer, por não entender, né, o que estava escrito na tela. Ou eu perguntava pro meu pai, ou eu pegava um dicionário de bolsa, assim. Meu pai tinha um password e eu usava aquele dicionário para conseguir passar algumas fases. Depois, um outro jogo muito significativo para mim foi o Snoopy's Game Club. Era um jogo muito legal. Provavelmente ele foi feito para alfabetizar crianças que eram falantes da língua inglesa como primeira língua mesmo. Então era um joguinho que você aprendia a dizer os números, as letras. Então, engraçado que na mesma época em que eu estava sendo alfabetizada na escola, né, eu estava na primeira série, talvez a segunda série. Lógico, eu já fui alfabetizada antes, eu entrei na escola mais cedo, eu não tinha 4 anos completos ainda. Mas eu comecei a ser alfabetizada em inglês e aprendi os números, né? Aprendi as letras, soletrava algumas palavras, porque esse jogo era para isso, talvez para ensinar crianças nativas as letras, né? O alfabeto. Então, se você tem filhos, né, pequenos, e você gostaria que eles fossem alfabetizados em inglês, baixa jogos, né, de alfabetização para crianças nativas da língua inglesa, que dá certo, tá? Deu certo para mim. Tinha bastante joguinhos de memória também, e ele ia falando, por exemplo, tinha o Snoopy com uma casinha, e aí ele falava, né, o conteúdo da imagem. Então foi bem legal. Depois eu migrei para um jogo muito legal chamado Hellcab. Até hoje também não consegui finalizar o jogo, eu acho que nem funciona mais nas plataformas que a gente tem hoje, né? O Windows eu acho que não roda mais esse jogo, a não ser que você ache um emulador, mas era um jogo muito louco, assim, e até hoje eu também não entendi direito o que tinha que fazer nele, mas tudo bem, passou. Não aprendi muita coisa com esse jogo, mas eu acho que valeu a pena, né, para alguma coisa. O próximo jogo foi muito, muito significativo para minha aquisição de inglês como segunda língua, que era um jogo, eu peguei uma imagem aqui na internet, mas provavelmente não é do jogo que eu jogava. Era um CD que tinha histórias dessas que era dos irmãos Grimm e a Disney
praticamente se apropriou e fez filmes, né? Cinderela, Branca de Neve, tem algumas histórias que... Tem algumas que não são dos irmãos Grimm, mas que a Disney tornou famosos, né? E era um jogo de historinha, né? Era uma história, então tinha sempre duas páginas, como duas páginas de um livro. De um lado tinha a história, que você clicava e o CD lia a história, né, para você. Então você acompanhava a história escrita e você tinha a narração da história. E na outra página tinha uma ilustração daquela parte da história, né, da parte correspondente da história. E era extremamente interativo. Onde você clicasse, não tinha uma imagem assim como essa que eu tô mostrando para vocês. Onde você clicasse, o CD lia em voz alta, né? Falava para você o que era aquela imagem. Então você clicava em escada, né? Na escadinha, ele falava stairs. Você clicava na porta, ele falava door. E assim por diante. Uma coisa muito engraçada que eu lembro até hoje que eu aprendi com esse jogo foi a palavra petticoat, que eu acho que eu nunca usei na minha vida, mas se você não sabe o que é, aqueles calções que as mulheres usavam na época medieval. O jogo tinha esse cenário medieval, né? Se passava numa época muito distante, e até hoje eu me lembro dessa palavra de ter aprendido. E aprendi também magnifying glass. Tinha uma lupa em algum lugar no cenário e eu ficava, nossa, mas que palavra enorme, só para falar lupa, né? São duas palavras. E aí, assim, eu comecei a perceber que não dá para você querer, às vezes, encontrar uma palavra para traduzir alguma coisa que não dá certo. E é assim mesmo, né? Então, lupa em inglês era duas palavras e eu tinha que estar ok com isso. Eu achei que esse foi um dos jogos mais significativos para minha aquisição de inglês. Outro jogo que eu recomendo, se você conseguir baixar um emulador, né, ou baixar esse jogo de algum lugar, porque eu acho que não roda mais, é o Forever Growing Garden. É um jogo bem bizarro, para falar a verdade, porque ele tem... eu acho que ele foi o precursor do Farmville. Se você gosta de jogar Farmville, né, jogos que você tem que plantar e ver a plantinha crescer, tem que cuidar, tem que regar. Esse é o jogo e é muito legal. Você tinha... Tô mostrando aqui uma imagem para vocês. Você plantava muitas coisas diferentes. Tem vários minigames também dentro do jogo. E aí você podia plantar um dinossauro. E nascia um dinossauro. E algumas dessas plantas eram animadas. Então, você clicava, se eu não me engano, os pepinos. Você clicava, eles cantavam uma musiquinha, uma coisa assim. Era bem estranho. Aí depois no final você colhia e aí você colocava para vender. Então, quando você colocava para vender, tinha umas animações que falavam assim, comentavam o preço que você colocava nas plantinhas, né? $1.99? Get out of here! E era muito engraçado. Então, algumas expressões, né, eu já consegui aprender nessa época. Aí depois eu ganhei um Master System de um primo meu e um Atari. O Master System e o Atari, eles não tinham diálogos, né? Não tinha muita coisa assim. Então, para aquisição de linguagem, acho que foi mais a parte de leitura mesmo que eu consegui aprender alguma coisa, algumas palavras diferentes que eu acho que em outro contexto, né? Numa escola eu não teria aprendido. E aí começou a época Nintendo. Eu ganhei o Nintendo de Natal do meu pai e eu só tinha um jogo, porque naquela época não rodava muito bem as fitas que a gente alugava, sempre dava problema. Mas eu lembro que eu joguei, era o Mario Bros 3, a gente fala em português, né? Mario Bros, na verdade, que são brothers. E eu lembro que eu joguei muitos anos esse jogo também, nunca consegui chegar na última fase. Esses tempos atrás eu achei um emulador na internet que joga online, consegue salvar, e por conseguir salvar eu consegui finalmente chegar na última fase e salvar a princesa Pêssego, a princesa Peach. Foi muito engraçado.
Para aquisição de linguagem, tem na transição das fases, né? Tem bastante texto, então tem muitas palavras que eu aprendi naquela época, não saberia pronunciar na época, mas me ajudou a conseguir ler. Nessa época, como que foi isso daí? Foi... cadê? Master System, Atari, isso daí foi em 90, 95, 96, alguma coisa assim. Eu tava na quinta série ou sexta série e aí eu comecei a fazer aula de inglês na escola já. Aí depois teve, gente, Doom. Joguei muito Doom. Meu pai tinha esse jogo instalado no computador dele e eu via meu pai jogar e eu falei, pai, instala esse jogo pra mim no meu computador, e eu joguei Doom também. Aí depois, gente, esse jogo, Day of the Tentacle, é um jogo muito, muito, muito legal. Também é bom para você aprender algumas palavras que talvez você não vá aprender numa escola de idiomas. É uma historinha, né, que se passa, tem tentáculos que tentam dominar o mundo. Não é um povo, não, é só o tentáculo mesmo. E você precisa impedir, né, que isso aconteça. Saiu remasterizado há um tempo atrás. Eu cheguei a jogar o remasterizado também, porque eu fiquei com saudade, eu vi que saiu. E aí eu quis instalar e jogar mais uma vez. É bem legal. É um daqueles joguinhos em que você tem uma storyline, você precisa seguir a storyline e precisa resolver problemas, né, com objetos. Então, você vai fazer sei lá, você precisa montar uma máquina e você precisa ir caçando objetos para ver o que dá certo fazer aquela máquina funcionar. Eu gosto bastante de jogo assim. E eu fiquei jogando muito, muito, muito tempo, na época que eu instalei na primeira vez. Aí eu comecei com os jogos de estratégia, né? Eu joguei bastante Age of Empires. Eu acho que era o Age of Empires 2. Depois o Warcraft 2 também. Aquela Ready to Work. Até hoje eu uso muito esse jogo. E um outro jogo que eu jogo até hoje, tem instalado na minha máquina, é o Faraó. Para aquisição de linguagem. Para que ele foi importante para mim? Ele tem também todo o começo de uma campanha, né, o começo de uma fase nova, ele vai mostrando o que estava acontecendo no Egito naquela época, né, então passa por várias fases, passa pela fase do Júlio César, passa pela fase da Cleópatra, tem uma expansão. Então, além de você aprender inglês com isso, né, você também aprende história. Tem alguns jogos também que eu joguei que eu gosto muito por ter esse véu histórico, né, de verdade, que eu não vou citar. Tem alguns outros jogos que eu não me lembro o nome agora também, mas eu não vou citar nesse vídeo, mas assim, eu joguei muito mais do que isso que eu tô contando pra vocês. Aí eu comecei a época dos jogos de vampiro, gente. O primeiro jogo que eu joguei foi Vampire the Masquerade Redemption. É um jogo muito legal, se vocês tiverem interesse em baixar para jogar. E uma coisa muito interessante que aconteceu na época em que eu jogava esse jogo, isso daí já foi em 2000, 2001, 2002, 2003, por aí. Por quê? Nessa época eu comecei a fazer faculdade. Eu fiz letras, né? Como eu já falei aqui no canal. E a minha professora de literatura inglesa, chegou na sala um dia e falou assim, gente, vocês não vão gostar do que eu tenho que falar, mas a gente vai começar a estudar Shakespeare e a gente vai ter que aprender Old English, que é o que a gente chama às vezes de inglês medieval, é o inglês do século XV, XVI, né? Quando o inglês começou a ser consolidado da forma escrita. Quem fez isso, né, quem contribuiu muito foi o William Shakespeare. Então ela falou, a gente vai ter que aprender, e a conjugação é diferente, e tem algumas coisas diferentes, e eu jogava esse jogo. Por incrível que pareça,
Os diálogos desse jogo, que é um RPG, são todos feitos em Old English. Então, todo o diálogo é feito em inglês medieval. E aí a professora, eu vi que ela estava meio desesperada, né? Eu falei assim, olha, tem um jogo que você pode colocar para o pessoal conhecer, que de repente pode ajudar com isso, que é o Vampire the Masquerade Redemption. Aí depois aí depois eu comecei a jogar um outro jogo dessa série, que é o Vampire the Masquerade Bloodlines. Aliás, esse jogo tá para estrear o número 2, né? O Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Era para ter estreado agora em março, né, de 2020, provavelmente por causa do coronavírus não estreou e tá sem data para estreia, mas eu já tô na fila para comprar o meu. Também foi bom para aquisição de linguagem, porque tem muito diálogo. Inclusive tem alguns personagens que são estrangeiros, então eles têm um sotaque diferente. Tem uma japonesa, tem uma italiana, e a gente percebe bem o trabalho dos voice-overs, né, de fazer essa dublagem com esse sotaque, até tem alguns comentários, né, sobre erros lexicais propositais, né, que são feitos no jogo, e é muito legal. É um jogo bem dark, assim, tá? Não é pra criança, não. Tem muita cena de violência, mas pra quem gosta, né? Aí depois começou a série, né, que é o jogo que eu jogo até hoje, sempre, que é a série The Sims. Eu joguei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto eu jogo até hoje. Aliás, eu comecei um outro canal no qual eu faço uns tutoriais, porque eu gosto muito de jogar com Sims que não são humanos, né? Eu gosto de jogar com os alienígenas. E eu fiz aí um tutorial, vou colocar para vocês o link se vocês tiverem interesse. Eu gravo os tutoriais em inglês, tá? Eu não gravo em português, porque eu escolhi o público-alvo não brasileiro para esses vídeos. Mas se tiver demanda, a gente coloca a tradução lá, quem sabe. Bom, então eu comecei a jogar a série The Sims há muitos anos atrás, eu não tenho recordação de quando, provavelmente foi quando estreou mesmo, né? Cada jogo, quando ele foi mudando, eu fui comprando jogos novos, e eu compro mesmo, tá, gente? Eu não jogo o jogo pirata, porque eu acho que isso é uma sacanagem. Então eu compro mesmo jogos. O The Sims eu compro só a versão digital, e as expansões também. Aí, em 2007, eu vou me lembrar, porque foi quando eu fui embora do Brasil, quando eu fui morar nos Estados Unidos. Eu jogava Resident Evil, também é bem legal para aquisição de linguagem, porque é inglês moderno e tem bastante diálogo também. E um outro jogo, acho que foi o último que eu instalei assim para jogar inteiro, foi Fable 2. Muito legal para quem não se importa de jogar um jogo que é inglês britânico. Para aquisição de linguagem, não é tão significativo assim, mas tem alguns verbos. Aliás, outra coisa que eu esqueci de falar, que eu planejei falar, para quem quer aprender bastante verbos em inglês, joga The Sims, gente. Esse é o jogo. A língua inglesa, ela é baseada em verbos. Todo o núcleo, né, de oração, todo o núcleo de oração da língua inglesa, assim como na língua portuguesa, é um verbo, né? O núcleo do predicado é verbal. Então, quanto mais verbos você conhece numa língua, mais proficiente você consegue ser. Então, mais frases você consegue construir. Orações, no caso, porque tem um verbo, né? Então, Fable é bom para isso, The Sims é bom para isso, porque tudo que você faz no jogo é uma ação que você precisa escolher fazer, e essa ação é um verbo. Então, para aquisição de linguagem, esses dois, para aquisição de verbos, né, para você conhecer verbos. Aliás, os verbos que você aprende em Fable 2 não são lá muito educados, mas serve também para quem quer aprender
a se comunicar com mais fluência, né? Ter mais opções do que aqueles verbos básicos para se comunicar. Gente, é isso então. Lógico, como eu falei, tem muito mais jogos que eu joguei além desses, porque eu sou muito particular nos jogos que eu jogo. Eu não vou na moda. Tem outro jogo que eu gosto também de Xbox, que é legal para conhecer literatura, que é Dante's Inferno. Eu acho que é esse o nome. E é muito legal também para quem quer aprender alguma coisa de literatura, passa lá a história do Dante Alighieri. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem diferente, né, do que eu tô acostumada a postar. Eu tô falando mais da minha história, contando para vocês o que me ajudou a conseguir a ter fluência com 13 anos de idade, né, de conseguir me comunicar com nativos aos 13 anos de idade. 13, 14, 15, mais ou menos essa época. Então, vejo vocês no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou mostrar as músicas que eu ouvia, né? Eu traduzia na mão mesmo. Não tinha YouTube, não tinha internet nessa época, então a gente tinha que comprar revistinhas na banca que tinham as traduções das músicas que a gente gostava, ou tinha que fazer na unha mesmo, com dicionário, que era o jeito que eu fazia. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.